Deus abençoe a vida de vocês, aceitem a paz de Cristo Jesus. Irmãos, eu quero soltar aqui um áudio, né, da nossa irmã Irene Miranda, que é a atual presidente no lugar do missionário Davi Miranda. Essa fala dela agora foi na sede mundial, na virada de 2023 para 2024. Ela sabe, né, ela sabe a consequência que a igreja está sofrendo por ter deixado muitas coisas fazer parte da vida da igreja. Vamos escutar um pedacinho do que ela está falando. Dia de arrependimento, é o dia de renovo, de começar um novo ano, esquecendo as coisas que para trás ficam. Vamos seguir avante esse ano de 2014. 24, voltando atrás. 24 vai ser um ano maravilhoso em nossas vidas. Quantas vezes nós deixamos nosso primeiro amor? Quando nós nos convertemos, era aquele amor puro, sincero. Ela está dizendo que o ano de 2024 seria um ano de bênção, um ano maravilhoso, um ano em que os cristãos seriam cheios do Espírito Santo e que Deus ia usar mais a igreja. E nós sabemos, irmãos, que não é assim. Amém? Não é assim. Não adianta todo ano que a gente virar, a gente voltar naquela mesma ladainha. Ah, o ano que vem Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não, porque para ter uma mudança na nossa vida entre nós e Deus, isso depende de nós. Isso depende de cada membro da igreja, isso depende da igreja. Amém? Isso depende de cada um de nós voltarmos para Deus, se humilhar diante de Deus. O que é que está escrito lá em Crônicas? O que Deus fala para Salomão? Qual é a promessa de presença de Deus, a promessa da misericórdia de Deus alcançar a igreja ali? Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, e os meus ouvidos estarão atentos à oração desse lugar, e os meus olhos sobre este povo, né? Então, nós, a igreja, precisa voltar-se para Deus. Vamos continuar. Forte para nosso Deus, mas o tempo vai passando. É igual um casamento, né? Quando nós conhecemos nosso amado, não ora, não vem tanto à igreja, o amor vai se esfriando. E Deus falou: tenho, porém, contra ti que deixar voltar para nós. Porque lá diz em Apocalipse: e pratica as primeiras obras. Que as obras maravilhosas de oração, jejum, de amor, de doutrina, nós vamos esquecendo, deixando para lá. O que era pecado ontem, hoje não é mais. É assim que a Bíblia fala. Por que ela está dizendo o que era pecado antes, agora não é mais? Porque entrou muitas coisas dentro da igreja, né, na vida dos cristãos que antigamente não podia e hoje pode. Amém? Antigamente não podia e hoje pode, né? Por exemplo, antigamente, se uma mulher cortasse o cabelo, ela seria punida, porque era considerado pecado. Antigamente, as obreiras, os membros da igreja, as mulheres nem os homens, podia pintar o cabelo. E hoje se tornou uma normalidade. Tanto é que a própria
filha dela que está ao lado dela, você nota que ela está com o cabelo pintado. Agora nós vamos analisar o que é doutrina da igreja e o que é doutrina bíblica, né? Tem as normas, o chamado regulamento interno da igreja, e tem a doutrina bíblica. A doutrina bíblica não tem como fugir dela. Não tem como inventar história para poder se apoiar na desobediência daquilo que a Bíblia está dizendo para nós não fazer, né? Tocando no assunto do cabelo, a Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 29, que a beleza dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são, perdão, os seus cabelos brancos, né? Então, a Bíblia, ela está falando que o cabelo branco é honra para o homem e para a mulher de Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 32, está escrito: coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Pegamos uma idade que não tem como fugir dos cabelos brancos. Não tem como escapar, né? E quando a gente encara isso como honra, porque cabelo branco não é sinal de vergonha, mas sim um símbolo de honra, a gente encara isso como símbolo de honra, o texto logo nos informa e diz que se tornará para nossa cabeça uma coroa de honra. Vamos ouvir o que ela diz mais. Ontem era pecado e hoje não é pecado mais. Irmãos, é raro um pregador que sobe no púlpito e fala contra o pecado. É só a bênção está chegando. Isso ela está se referindo porque ela não vê mais pregadores pregando ali na sede mundial contra o pecado, contra o nosso pecado. Amém? Se você analisar a Bíblia, estou dizendo para quem não analisa, se você analisar a Bíblia desde o começo, de Adão e Eva até nós, você vai analisar que sempre que Israel estava vivendo uma vida de obediência, Deus sempre usou seus profetas para repreender o seu povo. Por quê? Deus não queria que o seu povo fizesse aliança com o mundo, vivesse como o mundo e se comportasse como o mundo. Irmãos, sinceramente dizendo, com muita sinceridade, a igreja Deus e Amor não parece mais aquela igreja que a gente conheceu. É só isso, só bênção, só a vitória está chegando, só isso. Eu estava ouvindo a pregação do Lorival esses dias, falando contra o pecado. Que coisa maravilhosa! Ele vai voltar a falar como falava antes, contra o pecado. O pecado continua sendo pecado. Tudo. Ela está falando que ouviu uma mensagem do pastor Lorival de Almeida pregando contra o pecado. Eu sou muito sincero em dizer que eu não me lembro de ter visto, amém, mensagens que ele pregava duramente contra o pecado, né? Ele pregava, ele tinha umas mensagens muito boas, mas não é aquela mensagem voltada direta contra o pecado. O que é pecado não pode entrar na igreja. Eu sei que muitas pessoas estão aborrecidas com a nossa igreja, porque muito pecado, muita vaidade, muita coisa que antes não tinha e agora tem. Você viu o que ela está falando? Muita gente aborrecida, quer dizer, muita gente saiu do ministério, tem muita gente aborrecida porque a igreja passou por uma transformação gigantesca. Na época do missionário Davi Miranda tinha erro, tinha coisa encoberta, a gente sabe que tinha, irmãos. Sempre teve, e isso vai ter em todas as igrejas, né? Mas depois, para frente, a igreja sofreu uma consequência muito grande. Amém? A igreja passou por uma mudança gigantesca. Eles pintaram a parede de preto da igreja, eles colocaram jogos de luzes que a grande maioria dos veteranos, dos mais velhos, não aceita.
colocaram fumaça, efeito de fumaça, para poder estar louvando. Eles transformaram a igreja. Aquilo que antigamente não, muitas coisas que não podia, hoje pode. Por exemplo, né? Por exemplo, hoje, a nossa mocidade na sede mundial, se eles quiserem usar maquiagem, o vestir do jeito que eles quiserem, a igreja não pode proibir. Amém? Não pode haver proibição, porque a nossa amiga, a esposa do nosso amigo Davi Neto, ela usa, né? Então, se ela usa, por que vai proibir os outros de usar também? Amém? Lei tem que ser para todos. Eu sei disso, eu vejo, eu estou enxergando. Ah, irmãos, Jesus está triste. Tenho contra você. Ela está dizendo que vê, que está enxergando, mas não toma providência. Se eu sou um líder de uma igreja, se eu sou um presidente de uma igreja, eu estou vendo que coisas erradas estão entrando dentro da igreja e eu estou apoiando e deixando e dizendo que eu estou vendo, eu vou entrar na mesma condição do sacerdote Eli, porque Eli também estava vendo o pecado dos seus filhos. Eli também estava vendo o que os seus filhos cometeram, mas deixava os seus filhos profanar o altar do Senhor, profanar as coisas santas de Deus. Amém? E se a gente analisar aqui, olha o que ela vai dizer. Que deixasse o primeiro amor, aleluia! Mas eu conto com vocês, para orar pela igreja, Deus, amor, para orar por mim, para eu sempre falar o que Deus mandar eu falar. Orem por mim em nome de Jesus. Ela está querendo acordar ainda, mas está dormindo, né? Dizendo para o povo orar em seu favor, né? Nesse meio tempo, né? Não é a oração que vai resolver o problema. Nesse tempo agora, ela precisa tomar a posição de líder, ela precisa tomar a posição de presidente, amém? E tirar aquilo que é errado de dentro da igreja. Não aceitar o mundanismo dentro da igreja, porque, irmãos, pode ser que você me chame de salgado, de santarrão, mas crente é crente, mundo é mundo. Você precisa entender isso. Nós não podemos viver como o mundo, se comportar como o mundo, falar como o mundo, porque senão não tem diferença. Se a gente vive como o mundo, fala como o mundo, se veste como o mundo e se comporta como o mundo, não há logo diferença em nós. Mas se a gente é diferente do povo do mundo, se a gente não faz como o mundo, não age como o mundo, se a gente não se comporta como o mundo, logo o mundo vai enxergar em nós que nós somos diferentes e que verdadeiramente representamos a Cristo na terra e que somos um cristão. Amém? Então, ela tem ciência, mas ela não consegue agir por quê? Tem ali os seus filhos e os seus netos que estão nos ouvidos dela e muitas vezes, por amor a eles, ela não consegue tomar providência e não consegue agir. A mesma situação do sacerdote Eli. Por amor aos seus filhos, o sacerdote Eli, ele não conseguia agir, ele não conseguia fazer aquilo que tinha que ser feito. Amém? Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Só Deus para ter misericórdia de toda essa situação e vamos o que é que vai acontecer nos próximos anos à frente. Desejamos que haja uma mudança na igreja de todos os membros, obreiros e pastores, que a igreja acorde antes que seja tarde demais. Jesus está para arrebatar a sua igreja e se nós não estiver pronto, mas se a gente fizer aliança com o mundo, certamente ficaremos no dia em que a trombeta tocar. Deus os abençoe, que a bondade de Deus alcance grandiosamente a sua vida. Já aproveita para se inscrever nesse canal, compartilhar. Pega esse vídeo, compartilha com todos os irmãos que você conhece, principalmente da Igreja Deus é Amor. Deus te abençoe, a paz de Cristo alcance a tua vida.